Benfiquistas de alma, coração e raça. Está na hora de ficarem a par das duas principais notícias do nosso Benfica nesta segunda-feira e deixem-me dizer-vos, são informações quentíssimas que podem mexer com os bastidores da luz. Mas antes de irmos ao que realmente interessa, quero pedir-vos um apoio fundamental para que este canal continue a crescer e a trazer-vos tudo sobre o glorioso, dia após dia. Se és verdadeiro adepto do Benfica, então mostra o teu apoio. Subscreve já o canal Notícias do Benfica, deixa o teu gosto neste vídeo para que chegue a mais benfiquistas, comenta aí em baixo a tua opinião sobre estas novidades e, muito importante, ativa o sino das notificações, mas atenção, tem de ser na opção todas para garantir que recebes sempre as notícias em primeira mão. Agora sim, sem mais demoras, vamos às notícias que estão a agitar o universo benfiquista neste início de semana. Fica atento, porque isto promete. O futebol europeu vive, como sempre, em constante ebulição e os grandes clubes mantêm os seus departamentos de scouting permanentemente atentos a jogadores que possam representar mais-valias imediatas para os seus plantéis. Um dos nomes que, nos últimos tempos, tem estado debaixo dos holofotes e gerado bastante burburinho no mercado de transferências é o do avançado checo Patrick Schick, atualmente ao serviço do Bayer Leverkusen e com 29 anos de idade. Schick está a atravessar uma fase da carreira que se pode considerar como o seu auge, tanto a nível físico como técnico e mental. Depois de algumas épocas de adaptação ao futebol alemão, o dianteiro conseguiu afirmar-se como uma peça-chave no esquema ofensivo de Leverkusen, tendo assinado uma época verdadeiramente memorável na última edição da Bundesliga, onde conseguiu apontar 21 golos em jogos oficiais para o campeonato. A sua influência dentro da equipa alemã foi notória não apenas pelos números alcançados, mas também pela forma como elevou o nível do jogo ofensivo coletivo. Com 1,91 metros de altura e uma compleição física que lhe permite ganhar duelos aéreos e proteger a bola com qualidade, Schick alia a essa robustez uma capacidade técnica bastante apurada, demonstrando um controle de bola refinado e uma finalização que, por vezes, roça a excelência. Não se trata apenas de um finalizador nato, embora o seja, mas também de um jogador que sabe recuar no terreno, arrastar marcações e criar espaços para os colegas. A sua movimentação sem bola é inteligente, calculada e mostra um conhecimento profundo do posicionamento defensivo adversário. Em suma, é um avançado completo, moderno e que encaixa perfeitamente nas exigências do futebol de alto nível europeu. É neste contexto que entra em cena o Sport Lisboa Benfica, um dos clubes mais titulados e respeitados do futebol português, que tem estado particularmente ativo neste defeso, procurando soluções que tragam qualidade, experiência e, acima de tudo, capacidade de concretização. A direção do clube encarnado, ciente das lacunas apresentadas pela equipa na época transata, está apostada em reforçar o plantel com jogadores que possam fazer a diferença desde o primeiro minuto, e o nome de Patrick Schick surge como um alvo de interesse real e potencialmente prioritário. Segundo informações que circulam nos bastidores da luz, o Benfica tem vindo a seguir com atenção o percurso do avançado checo, analisando não apenas os seus dados estatísticos, mas também a sua condição física atual, o seu historial de lesões, o seu comportamento fora das quatro linhas e até a sua disponibilidade emocional para abraçar um novo desafio fora da Alemanha. Estas análises são cada vez mais comuns no futebol moderno e representam o nível de exigência a que os clubes estão sujeitos quando pretendem investir em atletas de elevado calibre. Patrick Schick tem ainda a seu favor o facto de ser internacional pela seleção da República Checa, pela qual já disputou diversos jogos de qualificação e fases finais de grandes torneios, como o Campeonato da Europa.
A sua experiência internacional, tanto ao serviço do seu país como em competições europeias de clubes, confere-lhe uma bagagem importante e torna-no um atleta habituado à pressão dos grandes palcos, algo que é particularmente valorizado num clube como Benfica, que entra em todas as competições com a ambição de vencer. Naturalmente, a contratação de um jogador com o perfil de Schick não será uma operação fácil nem barata. O Bayer Leverkusen, ciente do valor do seu jogador e da procura de que é alvo, não deverá facilitar nas negociações. Para além disso, há a concorrência de outros clubes europeus, nomeadamente a Inglaterra, Itália e Espanha, que também estarão atentos à possibilidade de assegurar os serviços do avançado checo. A gestão desta situação exigirá do Benfica um trabalho diplomático e financeiro rigoroso, que envolva não apenas a negociação com o clube alemão, mas também um eventual acordo contratual com o jogador e os seus representantes. Por outro lado, o próprio Schick poderá ver com bons olhos uma mudança para Lisboa. O campeonato português tem servido de montra para vários jogadores que, depois de se destacarem em solo luso, deram um salto para ligas de topo. Além disso, o Benfica é um clube com excelentes infraestruturas, com adeptos apaixonados, uma história rica e presença constante nas provas europeias, o que pode constituir um apelo forte para qualquer jogador que procure estabilidade, visibilidade e ambição competitiva. Dentro de campo, Schick poderia encaixar como uma luva no sistema de jogo da equipa encarnada. A sua presença física e capacidade de finalização dariam outra dimensão ao ataque benfiquista, oferecendo uma alternativa distinta aos atuais avançados do plantel. Poderia ser utilizado como referência ofensiva num sistema de ataque apoiado ou até em parceria com outro avançado mais móvel, formando uma dupla letal na frente. A sua polivalência tática permite-lhe adaptar-se a diferentes esquemas e dinâmicas, algo que o Benfica poderá explorar ao longo da época, consoante as exigências dos diversos adversários. Fora das quatro linhas, Schick é descrito como um profissional dedicado, reservado e com uma ética de trabalho exemplar. Não é dado a polémicas nem a comportamentos que possam desestabilizar o balneário, o que também pesa bastante na hora de avaliar um reforço de peso. A sua personalidade tranquila, mas competitiva, poderá ser um elemento positivo num grupo que procura equilíbrio e consistência. Em suma, o interesse do Benfica em Patrick Schick surge como uma aposta ambiciosa, mas sustentada num conjunto de fatores que justificam a movimentação. Um jogador de qualidade comprovada, com experiência internacional, em plena maturidade futebolística e que poderá ser a peça que falta para tornar o ataque encarnado verdadeiramente demolidor. Se as negociações avançarem e houver entendimento entre as partes, esta poderá ser uma das transferências mais sonantes do mercado português nesta janela de verão. Son Heung-min pode estar de saída do Tottenham e é apontado ao Benfica, um possível movimento surpreendente que agita o mercado de transferências europeu. O mercado de transferências de verão continua a agitar o panorama futebolístico europeu e, desta vez, o nome em destaque é o do internacional sul-coreano Son Heung-min. O experiente avançado, que tem sido uma figura emblemática do Tottenham Hotspur ao longo da última década, poderá estar de malas feitas e com destino ao sul da Europa, mais concretamente ao Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Sport Lisboa e Benfica estará, segundo diversas fontes, atento e interessado na sua situação contratual. Son, de 33 anos, é amplamente reconhecido como um dos jogadores asiáticos mais bem-sucedidos da história do futebol europeu. Desde a sua chegada ao Tottenham, em 2015, vindo do Bayer Leverkusen, o jogador conquistou não apenas os adeptos do clube londrino, mas também o respeito de toda a Premier League, graças à sua consistência, profissionalismo exemplar e talento inegável.
Rápido, tecnicamente dotado, com grande capacidade de remate com ambos os pés e dotado de uma visão de jogo rara, Son foi, durante anos, uma das principais armas ofensivas dos Spurs, protagonizando momentos inesquecíveis e protagonizando várias temporadas com números impressionantes em golos e assistências. Contudo, com a chegada de um novo ciclo no Tottenham, marcado por mudanças na estrutura técnica diretiva e com o envelhecimento natural do plantel, a direção do clube inglês poderá estar receptiva a negociar a saída do jogador, sobretudo se surgirem propostas que vão ao encontro das exigências financeiras do clube e das ambições pessoais do atleta. É precisamente neste contexto que entra o Benfica. Segundo fontes próximas do processo e relatos vindos de vários meios de comunicação social, o Clube da Luz está a estudar a possibilidade de avançar para a contratação do sul-coreano, ainda que as conversações estejam, nesta fase, numa fase exploratória e sem confirmação oficial. A entrada de um jogador da craveira de Sun no plantel encarnado representaria um verdadeiro golpe de teatro no mercado nacional e um claro sinal de ambição da estrutura benfiquista. O impacto de uma eventual chegada de Sun a Lisboa seria sentido a vários níveis. Desportivamente, seria um reforço de luxo para o ataque encarnado, oferecendo experiência internacional, qualidade técnica e uma polivalência tática que poderia ser extremamente útil num calendário competitivo que inclui o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e, claro, competições europeias. Sam pode atuar tanto como extremo esquerdo, como avançado móvel ou até mesmo em apoio ao ponta de lança, oferecendo uma versatilidade tática que agrada qualquer treinador. Fora das quatro linhas, a contratação de Sun representaria um movimento estratégico com implicações significativas ao nível da projeção internacional do clube. A notoriedade de Son na Ásia é gigantesca. O jogador é, na prática, um embaixador global do futebol sul-coreano e uma das maiores figuras desportivas do continente asiático. A sua chegada ao Benfica abriria portas a um novo universo de oportunidades comerciais, parcerias de patrocínio, aumento das receitas de merchandising, bem como uma aproximação ao mercado asiático, que tem sido historicamente difícil de penetrar para os clubes portugueses. Esta operação teria, portanto, tanto uma dimensão desportiva como um forte peso institucional e económico. É importante notar que uma transferência desta magnitude não se faz de forma rápida ou simples. Vários fatores estarão a ser considerados pelas partes envolvidas, desde o vencimento atual do jogador, que, de acordo com a imprensa inglesa, é um dos mais elevados do plantel do Tottenham, à sua motivação pessoal em abraçar um novo desafio numa liga menos mediática que a Premier League, passando pela capacidade do Benfica em estruturar uma proposta financeiramente viável e atrativa. Do lado dos adeptos, a notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com alguma cautela. O histórico recente do Benfica no mercado de transferências tem sido marcado por uma gestão cuidadosa, muitas vezes ponderando custos e sustentabilidade do projeto. No entanto, existe também a consciência de que, para competir ao mais alto nível, é necessário investir em jogadores de qualidade indiscutível, com experiência em contextos de exigência máxima. E Sun encaixa perfeitamente nesse perfil. Para já, tudo permanece no domínio da especulação e da expectativa. Fontes próximas da estrutura do Benfica evitam confirmar ou desmentir o interesse, adotando uma postura de discrição habitual nestas fases iniciais de qualquer negociação. No entanto, o simples facto de o nome de Sun estar a ser ligado ao Clube da Luz já é suficiente para agitar as redes sociais, animar os programas de comentário desportivo e fazer sonhar os adeptos com a possibilidade de ver uma estrela internacional a vestir o manto sagrado encarnado.
Caso o negócio se concretize, estaríamos perante uma das transferências mais sonantes da história do futebol português nos últimos anos, não apenas pelo valor mediático do jogador, mas também pelo simbolismo de ver um nome desta dimensão escolher o campeonato português como próximo destino. Seria, sem dúvida, uma aposta ousada do Benfica que poderia catapultar ainda mais o nome do clube no panorama europeu e global. Até lá, resta aguardar com atenção os próximos desenvolvimentos e perceber se o sonho de ver Son Heung-min a jogar na Luz se torna, de facto, realidade. Certo é que, num mercado cada vez mais competitivo, onde o talento escasseia e os valores dispararam, qualquer oportunidade de negócio que reúna qualidade, estratégia e visibilidade é digna de ser explorada com seriedade e parece ser exatamente isso que o Benfica está a fazer.